Então, nesse vídeo, a gente vai fazer alguns exercícios aí sobre a geometria de C e raízes complexas, tá? Então, o exercício 2.1 ali está pedindo para esboçar graficamente cada um daqueles números complexos ali e escrever eles com a representação polar, né? Então, vamos começar ali pelo A igual a 9, tá? Primeira coisa que a gente tem que olhar é o 9 se escreve como 9 mais 0i. Então é 9 na direção real e 0 na direção imaginária. Então eu posso marcar aqui o 9 e fazer ali o vetorzinho que vai do 0 até o 9. Né? Aquele carinha ali é a representação do número complexo, representação geométrica. Se eu pensar nisso aqui, né, então o meu R, comprimento dele, tem que ser o A ao quadrado mais B ao quadrado em raiz quadrada. Bom, tá na cara, né? 9 ao quadrado mais 0 ao quadrado é 9 ao quadrado, raiz de 9 ao quadrado é 9. E a tangente do ângulo θ, né, aqui já está na cara, né? O ângulo θ é 0. Tá? Mas digamos que eu não tenha representação gráfica. A tangente do ângulo θ é B sobre A. É a parte imaginária dividido pela parte real. Bom, é 0 sobre 9, que é 0. Então, quais são os dois ângulos cuja a tangente dá 0? É 0 e π. Não pode ser π, porque senão o vetor ia ter que estar lá para o outro lado. Então, o θ é 0. Dessa forma, a gente escreve o 9, então, como sendo 9 cosseno 0 mais 2kπ mais i seno 0, 2kπ, com k pertencente a z. Quem quiser pode apagar esse zero aí, tá? Não tem problema. Fica cosseno 2kπ e seno 2kπ. Então, vamos ali para o B, só conferir, 1 menos i. Isso aí, 1 menos i ali. Então, de 1 menos i é 1 na direção real e menos 1 na direção imaginária. Vou marcar aqui, vou marcar um pouquinho aqui. Aqui, 1 menos 1. Pontinho ali. Então, vou fazer aqui o vetor que liga a origem no ponto. Tá olhando a representação gráfica, a gente já imagina aqui qual vai ser o ângulo, né? Porque fica 1 e menos 1 aqui, fica bem no meio. Então, vai ser a metade ali do menos π meios, vai ser menos π quartos. Mas vamos fazer via nossas deduções lá. O nosso R, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Não leva o i junto. O i nunca pode ir aqui dentro do comprimento, porque senão, eventualmente, eu posso ter coisa negativa dentro da raiz. Isso não faz sentido, tá? É real ao quadrado mais o cara que está junto com o i, que é a parte imaginária. Tá? Não bota o i aqui. Então, 1 ao quadrado e menos 1 ao quadrado, os dois são 1. 1 mais 1, 2. R é raiz de 2. Agora, eu sei que a tangente do ângulo θ tem que ser B sobre A. Quem é o B? Menos 1 sobre A, que é 1.
Aqui ele não vai ser aquela coisa do cateto oposto sobre cateto adjacente exatamente, porque esse θ ele é contado aqui, né, como a parte de fora, digamos assim, né? E a gente quer também ver essa parte de dentro, né? Então a gente pode ir fazer o ângulo para cima aqui no sentido anti-horário com eixo real, ou pode fazer no sentido horário com eixo real, só eles vão ter sinais meio trocados, tá? Não tem tanto galho, o tangente θ sempre vai ser o B sobre A. Então isso aqui é menos 1. O que significa tangente θ ser 1? Significa que o seno e o cosseno são iguais. O que significa a tangente θ ser menos 1? Significa que o cosseno e o seno e o cosseno têm a mesma magnitude, eles são iguais, à exceção do sinal. Tá? Eles têm o mesmo tamanho, mas um tem sinal positivo e outro tem sinal negativo. Digamos assim, que o seno θ é igual a menos cosseno θ. Isso só ocorre em dois lugares, tá? Ou aqui no quarto quadrante ou no segundo. Então a gente tem aí, vocês podem botar numa calculadora aí a tangente inversa de θ, vocês têm que arrumar dois valores, né? E aí vocês vão ter que decidir qual dos dois. Vocês vão pegar o valor que está no quarto quadrante, que aqui vocês podem usar tanto o menos π quartos, quanto o menos π quartos mais uma volta. Então, 7π oitavos. Não, 7π quartos. 7π quartos. O menos π quartos, se eu estiver considerando aqui, e os 7π quartos se eu estiver considerando a volta por fora, tá? Tanto faz. Por que tanto faz? Porque esse 2κπ aqui é uma volta para frente e uma volta para trás, né? Esse aqui, uma volta para frente é esse, e esse, uma volta para trás é esse, que eu posso dar quantas voltas eu quiser, tá? Só para ficar θ entre 0 e 2π, que é o argumento com A maiúsculo ali, né? O θ a gente vai usar como sendo 7π quartos, tá? Aqui vocês podem botar aí na calculadora tanto a tangente inversa, quanto o seno inverso, quanto o cosseno inverso. Eventualmente, se tu colocar o seno e o cosseno inverso, né? Aqui vocês, para o seno vocês vão achar 2 e para o cosseno vocês vão achar 2, tá? Essa igualdade só vai se verificar para um ângulo, tá? Que vai ser o 7π quartos, né? Ou as voltas dele ali. Né? Nos outros ele vai descartar porque o seno não aceita ou porque o cosseno não aceita. Então, a gente escreve o 1 menos i como sendo raiz de 2 cosseno de 7π quartos mais 2κπ mais i seno do mesmo elemento. 7π quartos mais 2κπ. Com k pertencente aos inteiros. Quem colocar aqui o menos π quartos e menos π quartos também está certo. Tá? Só os valores de k vão mudar. Uma volta para frente, uma volta para trás, só como k é livre, não tem problema nenhum. Eu preferi botar o 7π quartos para ele ficar entre 0 e 2π. Esse aqui é o meu argumento com A maiúsculo, né? É o argumento Z. E esse mais 2κπ aqui é o argumento com A minúsculo de Z. Então, vamos adiante aí. Aqui na letra C, 1 mais I, letra D, 4I. Na letra C, o mais i é análogo aqui ao que a gente fez ali, né? Do 1 menos i, bem parecido. Ao invés de ser para baixo no eixo imaginário, agora vai ser para cima, né? Uma unidade à direita e uma unidade acima.
De novo. Esse aqui ficou fácil ali de acordo com o anterior, né? O R, raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é raiz de 2. Tangente θ, a única coisa que muda agora é 1 sobre 1, que é 1, que é quando o seno é igual ao cosseno. Quando é que o seno é igual ao cosseno? Aqui no primeiro quadrante, bem no meio, e no terceiro quadrante, bem no meio. Como eu já fiz o desenho aqui, eu já sei que esse cara é um cara do primeiro quadrante, eu sei que o seno é igual ao cosseno bem no meio. Onde é que é o bem no meio? Π quartos. Metade do π meios. Né? Tá entre 0 e 2π. Então, o 1 mais i, ele pode ser escrito como raiz de 2, cosseno de π quartos mais 2kπ, mais i seno π quartos mais 2kπ. Opa. Então, essa aqui é a representação polar aí do 1 mais i, tá? Com k pertencente a z. Isso é importante colocar. K pode variar. Agora o 4i, ele não tem parte real, né? Ele é puramente imaginário. É 4 unidades para cima e nenhuma unidade à direita. Ali, nossa representação do 4i. O r é raiz de 0 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é 4. A tangente θ, nesse caso, é o quê? Aí vai complicar um pouquinho. Por quê? Porque eu tenho o b sobre a. 4 dividido por 0 é o quê? Não existe, né? Então, óbvio, né? Só o ângulo θ aqui vai ser um ângulo onde a tangente não exista. Onde é que a tangente não existe? Não existe no π meios e no 3π meios. Como eu já fiz o meu desenho aqui, eu sei que está sobre a parte positiva do eixo imaginário, então o meu θ é π meios. Por isso a importância do desenho também, né? Aqui eu teria dois caras em que a tangente não existe. Portanto, o 4i se escreve como 4 cosseno π meios mais 2kπ mais i seno π meios mais 2kπ, com k pertencente aos inteiros. Tá? Com isso aí a gente termina o exercício 2.1. Nós vamos então agora encontrar as raízes dessas equações aí, começando por z ao quadrado igual a 1 menos i. Então, z ao quadrado igual a 1 menos i. O que a gente precisa? A gente precisa encontrar o r, que eu sei que é raiz de 2, já fiz essa conta, né? E o θ. O θ aí, posso usar menos ou 7π oitavos, ou menos 7π quartos, ou menos π quartos. Vou usar o menos π quartos aqui, tá? Vocês podem usar qualquer um, de novo. Tem problema nenhum. Vou fazer diferente agora, vou usar o menos π quartos. Tá? Esse eu não vou usar. Eu sei então que as raízes são da forma raiz de r cosseno θ mais 2kπ sobre n, sobre 2 aqui, né? O n é igual a 2, mais i seno θ mais 2kπ
sobre 2. Então, só substituir aqui, então, são Z1 ou Z... Vocês podem usar quaisquer 2K aqui também, desde que eles sejam adjacentes ali nos inteiros. Por exemplo, pode usar o menos 1 e 1, desculpa, menos 1 e 0, 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3, enfim. Quaisquer 2 coladinhos. Eu vou usar 0 e 1. Então, para cá igual a 0, tá? Isso aqui fica raiz de 2, então raiz quarta de 2. Cosseno de menos π quartos sobre 2. 2kπ é 0, né? Porque eu estou usando k igual a 0. Mais i seno de menos π quartos sobre 2. Que é, então, raiz da raiz de 2, né? Raiz quarta de 2. Cosseno de menos π oitavos mais i seno de menos π oitavos. Tá? Na maioria dos casos não precisa fazer essa conta, tá? Até aqui já é suficiente para a gente saber qual é a raiz. Se quiser jogar numa calculadora e botar aqui o valor com vírgula aí, ou conseguir um valor, um quociente inteiro não, mas um quociente racional ou real que seja, sem ser um número com vírgula, tá valendo. Até aqui, para mim, tá ótimo. Então, o Z1, para quando k igual a 1, vai ser raiz quarta de 2 também. Cosseno de menos π quartos mais 2π. Mais i seno de menos π quartos mais 2π sobre 2. Então, raiz quarta de 2 menos π quartos mais 2π, 2π é 8π quartos, então fica 7π quartos sobre 2, que é 7π oitavos. Quem escolheu começar com um θ diferente, por exemplo esse aqui, ou escolheu Ks diferentes aqui, vai achar algumas variaçõezinhas aqui, 2π para frente ou 2π para trás, tá? A resposta final aqui pode dar diferente, mas quando tu tirar o seno e o cosseno, precisa dar igual, tá? Então não tem tanta complicação aí. Vamos para a letra B. Aqui na nossa letra B a gente quer as raízes de i, né? Z quadrado igual a i. Então, a gente sabe que o i, ele se escreve, ele tem o r igual a 1, né? Raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado, e o θ é igual a π meios, que é quando o meu vetorzinho ele está em cima do imaginário somente, né? 90 graus. Então, o meu Z0 é raiz quadrada de 1, que é 1, né? Já nem vou botar. Cosseno de π meios mais 2 vezes 0 vezes π, que é 0π, sobre 2 mais i seno π meios sobre 2, que é cosseno de π quartos mais i seno de π quartos. Ou, né, quem conseguir fazer, raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2i. Agora, o Z1 vai ser também raiz de 1, né? Cosseno π meios mais 2π sobre 2 mais i seno de π meios mais 2π
sobre 2. Que é, então, simplesmente cosseno de... Aqui 2π vira 4π meios, né? Então fica 4π mais π, 5π meios, dividido por 2, 5π quartos, mais i seno 5π quartos. Né? Aqui já tá bom para como resposta, né? Mas eu sei que os senos e os cossenos aqui é raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2i. Então, esses dois caras aí são as raízes daquele cara lá. Vamos pro próximo. Vamos só voltar aqui, peraí. Aqui, só dar uma observada aqui, é menos raiz de 2 sobre 2. Menos raiz de 2 sobre 2i. Tá? Porque é o quadrado, me equivoquei ali no menos. Vamos lá pro próximo. Nesse C pede a raiz quarta de 1 menos i. Então, a gente sabe que o R é raiz de 2 e que o θ é menos π quartos, ou 7π quartos. Então, o meu Z0 é raiz quarta de R, raiz quarta da raiz de 2. Cosseno de menos π quartos mais 0π sobre 4. Porque sobre 4 quero raiz quarta, né? Então aqui sobre n. Mais i seno menos π quartos sobre 4. Então é raiz oitava de 2 cosseno de menos π sobre 16 mais i seno menos π sobre 16. E aqui foi nossa primeira raiz. Segunda raiz vai ser esse π quartos aqui mais 2π, para quando z for quando k for igual a 1. Então de novo, raiz oitava de 2 cosseno de menos π quartos mais 2π sobre 4 mais i seno de menos π quartos mais 2π sobre 4. Aqui vai ser menos π quartos mais 8π quartos, 7π quartos sobre 4, então 7π sobre 16. Então aqui 8, raiz oitava de 2, cosseno 7π sobre 16, mais i seno 7π sobre 16. De novo a mesma coisa, o Z2 vai ser aqui, vai ser 2 vezes 1, 2 vezes 2, vai ser 4π aqui. Vai ser, vamos colocar aqui então, raiz oitava de 2, cosseno de menos π quartos, menos, mais 2 vezes 2, 4π, sobre 4, mais i, seno de menos π quartos, mais 4π sobre 4, sobre 4. Agora fazendo a conta aqui de cabeça, aqui 16π quartos, menos π quartos, 15π quartos. Então vou apagar aqui. π sobre 16. E aqui, mesma coisa. Sempre tem que botar o mesmo cara, né?
para finalizar, então, o Z3. Raiz oitava de 2. Cosseno de menos π quartos, mais, agora quando k é igual a 3, 2 vezes 3π, então é 6π. Sobre 4, mais i, seno de menos π quartos, mais 6π sobre 4. Aqui, 6π menos π quartos mais 6π é menos π quartos mais 24 π quartos. Então, é menos 23 π quartos. Então, isso aqui é raiz oitava de 2. Cosseno de 23 π quartos dividido por 4. Então, sobre 16. Mais i seno 23π sobre 16. Você vê que não fica muito bonito, tá? Fica indicado aí, não precisa fazer a conta toda. Então, a gente achou aí as 4 raízes. Vamos para o último, finalmente. A gente quer as raízes cúbicas da unidade. Z ao cubo igual a 1. Então, de novo, 1, como é que o 1 se escreve? R igual a 1, tamanho 1, e o θ igual a 0. Então, o Z0 é raiz cúbica de 1. Vou escrever aqui só para completude. O que é raiz cúbica de 1? É 1. Multiplicado por cosseno mais i seno. Então, é 1 vezes, eu já nem vou botar, já vou deixar sem. Cosseno de 0 mais 2 vezes 0π, então é cosseno 0, mais i seno de 0 mais 2 vezes 0π sobre 3, então seno 0 também. Cosseno 0 é 1, seno 0 é 0. Então, claro, 1 ao cubo é 1, né? Essa aqui é a raiz mais simples que a gente tem. O Z1 vai ser raiz cúbica de 1, cosseno 0, vou escrever aqui 0 mais 2π, mais i seno 0 mais 2π, os dois sobre 3. É o cosseno de 2π sobre 3 mais i seno de 2π sobre 3. Quem quiser pode fazer aí na calculadora. Até aí para mim tá ótimo. E o Z2, cosseno de 0 mais 4π sobre 3 mais i seno 0 mais 4π sobre 3, que é cosseno 4π terços mais i seno 4π terços. Tá? É isso aí, não precisa fazer mais nada, até aí tá ótimo. Então essa aí são os 3 caras que elevados ao cubo dá 1, só tem esses 3. Voltamos lá. Esse último exercício é só contra exponenciais, né? Quando z igual a 2, i, 1 mais πi, menos 1 mais, menos π meios, i. Né? Então, vamos começar aí fazendo os dois primeiros. Só lembrando, né, quem é o exponencial, e na a mais bi é e na a, cosseno b mais i seno b. Então, quando z é igual a 2, é 2 mais 0i. Então, o cara que vai aqui é 0 e o cara que vai lá é 2. Então, e na z é igual a e na 2 mais 0i. Só vou colocar para ficar bem claro. Tá? Que é e na 2
cosseno zero mais i seno zero. Fechou, né? Cosseno zero é 1, seno zero é 0. Então isso aqui é e na 2. E na z igual a e na 2. O z igual a 2, né? Óbvio. Porque quando a gente define uma exponencial complexa, quando a gente bota um número real, tem que coincidir com a exponencial real. Né? Não posso achar e na 2 uma coisa se eu ver o 2 como complexo e e na 2 outra coisa se eu ver o 2 como real. Eles são o mesmo 2. Tá? O 2 é o 2 mais 0i. Então tem que coincidir mesmo. Tá? Isso aqui não está redundante, é só uma observação. E aqui, e na z é e, se z é igual a i, é 0 mais i. Né? Então é e na 0, cosseno 1 mais i seno 1. Tá? E na 0 é 1, então é cosseno 1 mais i seno 1. Termina aí, tá? Não precisa fazer isso aqui, expressa em radianos. Cosseno 1 e seno 1 não tem como vocês fazerem isso aí de cabeça. Dessa forma, assim, tá mais do que bom. E para finalizar, então, o C e o D, 1 mais πi e menos 1 menos π meio si. Então, no caso C, E na Z é E na 1 cosseno π mais I seno π. Cosseno de π é menos 1 e seno de π é 0. Então é menos E. Então, E na Z é menos E, nesse caso. No outro caso, A é igual a menos 1 e B é igual a menos π meios. Então, E na Z é E na menos 1, cosseno de menos π meios, mais I seno de menos π meios. Que é 1 sobre E, cosseno de menos π meios é 0, né? O cosseno é a projeção no eixo x. E o seno de menos π meios é menos 1. É a projeção no eixo y, o seno, né? Então é menos i. Então isso aqui é menos 1 sobre e. Não fica tão bonito, mas fica bem explicitado aqui o que dá i na menos 1 menos π meios. Tu vê que sempre que eu tiver um exponencial, é mais fácil quando a parte complexa é algum dos radianos conhecidos ali, π meios, π quartos, menos π meios, etc, né? Por quê? Porque vai dar seno e cosseno deles. Quando aqui for um número inteiro, vai ser um número inteiro radiano. Se não for múltiplo de π, certamente não vai dar coisa boa, tá? Aí não dá para abrir ele, não dá para explicitar tanto. Mas nesse caso sempre vai dar alguma coisa que raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, 1 meio, 0, 1, etc. Aqueles números que todo mundo conhece aí, né? Então, fechamos aí por enquanto e até mais.